Dizem que vão para o Iraque para estabelecer a ordem social e a justiça. De que ordem ele está falando? De que justiça ele está falando, né? Será que é uma ordem para os iraquianos, essa é uma ordem de justiça? Ou é só para que a gente possa pensar sobre isso e para que possa também ir além dessa dramatizaçãozinha muito direta. Porque meu medo é que vocês façam só a dramatização direta. No Cavaleiro, pensem sobre isso de uma forma crítica. Porque se vocês não pensarem, mas o outro não pensar... Até porque tem um detalhe, tá? Há uma incoerência nessa história da novela de cavalaria. Vocês estão estudando com Nicomedes a questão da Idade Média e dos feudos. A Idade Média toda é construída em cima de conquista de terras. E essas conquistas eram feitas pelos cavaleiros medievais. E aí um cavaleiro que defendia um feudo ia para o campo de batalha contra outros cavaleiros de um outro feudo. Como é que o cara lá no meio da batalha ainda tem que se preocupar em seguir uma série de regras que são contadas nas novelas de cavalaria? As novelas, essas histórias, tentam criar uma atmosfera de conduta que muitas vezes não correspondem àquilo que acontecia de verdade. Você tinha nas novelas de cavalaria os cavaleiros bonzinhos e os cavaleiros malvados que sequestravam as mulheres, as donzelas, que não iam, que não seguiam as regras que eram estipuladas. Pois não, Maria? 10 minutos, pode? Dentro dos 10 minutos o grupo é livre, entendeu? Mas tem que cumprir a atividade, pois não. É porque eu fiz uma pesquisa sobre novela de cavalarias, eu achei assim 3 tipos, ou foram 2, prosa medieval e o romance de cavalaria. Quando a gente vai aplicar o trabalho, qual vai ser assim? Olha, na verdade, prosa medieval e romance de cavalaria se resume em novela de cavalaria. Tá. Não vamos destrinchar dessa forma, ok? Eram textos narrados que apresentavam as aventuras desses cavaleiros heróis medievais. Isso já basta. Dentro da pesquisa é suficiente. Pois não, Lucas? É o seguinte, aquelas histórias, aqueles contos clássicos, né? Cinderela, Branca de Neve, tem aquelas histórias de guerreiro, dragão, essas coisas. Também é uma novela de cavalaria, essas coisas. Olha, Branca de Neve e essas outras histórias. Não, essas histórias assim. O princípio pode ser o mesmo. princípio pode Tem uma linha de princípio parecida. Uma donzela em defesa, de repente surge um cavaleiro, você pensa em Chapeuzinho Vermelho, que tem essa situação de uma donzela, que surge alguém com a sua fala no final do Lobo Mal, mas você não tem de repente aquelas batalhas clássicas das novelas. Por exemplo, estava comentando na turma J, Senhor dos Anéis. Com certeza o cara que escreveu o livro Senhor dos Anéis, ele se inspirou em muitas das histórias de novela de cavalaria, em muitas. Toda aquela conduta, aquela trilogia envolvendo o Senhor dos Anéis tem muito da essência de cavalaria. Shrek. Shrek, você tem uma ambientação ali, como se fosse a base dos ideais de cavalaria. Ok? Pode ser inspirado em alguma coisa assim. Sim. Beleza, pessoal? Podemos avançar? Próxima etapa. Tá. Declamar um poema de Camões. Só decorado, tá? E aí... Oi? Esse aí é o G ou N? Todos, né? Não, o G tava lá G. G ou M? Quem tá com o papelzinho aí, rápido? G ou N. G ou M? Então, ó. Mariana, presta atenção. Ó, declamar poema. A turma G e a turma M. Tem que decorar. E outra coisa, apresentar com emoção. Chega, não é só ler, falar. Tem que ter sentimento na hora da declamação do poema. Se o outro grupo apresentar emoção, Claro. Sobre as novelas de cavalaria, tem que ser inspirado numa novela de cavalaria sem adaptação, pode se inspirar numa novela de cavalaria adaptada. pode sim. Precisa estar caracterizado para declamar um poema? Não, pessoal. Beleza, próximo. E aí a gente vai entendendo o porquê da repetição, para fazer isso. Vamos lá, pessoal, já estamos terminando. Como é que fica bem aqui, ó. Olha só, deixa eu falar aqui o que vocês vão ter que fazer, todo mundo, em relação a conceito de morte. Eu sei que a maioria aqui ainda não viu nada sobre esse assunto na minha sala, que eu comecei a fazer semana passada. Mas, sendo bem claro e rápido,
Vocês vão ter que fazer uma coisa parecida com o que vocês já estão fazendo desde o início do trabalho. Por exemplo, vai ter duas imagens que vocês vão poder usar as visões da Idade Média e de uma visão de uma religião atual para falar sobre algum conceito de de morte. Por exemplo, aqui, eu já falei para algumas turmas que tinha algumas situações que o morto ficava esperando. Aliás, que o moribundo, a pessoa estava morrendo e ficava esperando a morte chegar. No caso era isso aqui. A pessoa estava lá esperando, olhando para o céu, voltada para o céu, querendo chegar para Deus, e a morte estava à espreita. Aqui, ó. É uma coisa semelhante com o que vocês vão fazer. Vocês vão pegar a imagem e interpretar. No caso aqui, tem o moribundo que está esperando ir para o céu e tem a morte à espreita para talvez levar para algum lugar, para o purgatório, para o inferno, para o céu, que a gente vai ver isso aí depois. Nesse outro lado... Você explicou uma coisa pra gente que eu achei interessante, aquela história do cara recebendo dinheiro ali, ó. Isso aqui, esses bens aqui, a morte tem a ver com os bens nesse período. Sim, olha só. Eu vou chegar a falar disso antes, que eu gosto de falar muita coisa que não tem exatamente a ver com o que está sendo feito. É a coisa da morte do mercador, que é o chamado de usurário. Que o cara tinha uns excessos de lucro, umas coisas a mais do que ele tinha necessidade. E a morte vinha para levar, no caso, antes do nascimento do purgatório para o inferno. Tem algumas interpretações que a gente vai fazer dentro de sala. Eu vou deixar isso mais claro para vocês. Mas, por hora, aqui, né, já que tem algumas coisas em relação a algum bem material, o ser humano ele não podia ter certas situações. Tá? Na sala, a gente vai ver isso melhor. Aqui, no caso, é uma visão meio que espírita, né? Que é uma religião que surgiu depois, da Idade Média, é uma coisa mais contemporânea. Tem essa visão aqui do corpo. Me ajuda aqui. A morte. Já é a morte, é apenas uma passagem, é um movimento cíclico. Mas vocês estão vendo aqui, ó, tem um ciclo gerado aqui por uma visão espírita de reencarnação. O cara vai no Nirvana ou em algum ambiente... No caso do espiritismo tem duas situações. O cara vai para uma dimensão além, que ou ele vai para um umbral, que é uma coisa diferente do purgatório, mas é uma visão semelhante, que ele vai ficar esperando, ou ele vai para alguma dimensão que ele vai ou vai para o céu de vez, né? No caso é o Nirvana, ou então ele vai para um mundo subterrâneo, que é uma visão que vinha lá da Grécia. Mas aí sempre a ideia dessa imagem é cíclica, né? A morte não é começo, nem fim, nem nada. A morte faz parte... É uma Uma passagem. coisa interessante, olha lá. Se vocês têm que analisar isso, esse conceito de morte em diferentes momentos. Aqui, a morte é apresentada como algo sinistro, assustador. Olha lá o desenho da morte lá. Reparem como a pintura do lado de lá é mais carregada que a de cá. Aqui apresenta uma serenidade, uma tranquilidade que a outra não tem. Porque o conceito de morte aqui é diferente. Ali a morte é um fim. E assustador, macabro. Olha quem está te esperando lá na porta. Aqui não. Aqui a morte é cíclica, como o Rogério falou. Tá, e só para esclarecer, a nossa intenção é que, neste momento, vocês têm que apresentar essas duas pinturas, explicar a visão de morte, mas dizer quais são as consequências dessa visão de morte para a população que acredita nela. Na Idade Média, essa visão de morte tinha interferência nas relações humanas? Claro. Alguns de vocês já viram. A morte aqui é um instrumento de controle social. Eu tenho que deixar meus bens, porque senão eu não vou... Então tem uma série de questões aqui que essa visão orienta a vida da população. Essa visão dá uma outra perspectiva de vida. Essa é uma brincadeira, assim, entre aspas. Como é que a visão de morte orienta a perspectiva de vida. É isso que vocês vão ter que descobrir nas visões que vocês vão trazer. As sociedades que usam a morte como forma assustadora, elas têm um povo que vive de medo. Vamos analisar. Um povo que, como o Nicomedes falou, uma pressão social. Então é isso que vocês precisam refletir na hora de fazer a defesa. Pois não. Não, é porque o Nicomedes falou que ele já começou em algumas salas, só que algumas salas ainda não começou. Sim, eu vou fazer só isso. que ele vai fazer isso semana que vem. A gente vai ter o quê? Uma semana pra fazer dois. Mas, por favor,
primeira questão, esse conceito é social, está na internet, está nos livros. Vocês, com esse modelo, vocês podem ir procurando as imagens e na aula só tirarem as dúvidas. Essa aula de hoje é muito para isso, acertar os ponteiros para o que vem pela frente. Até porque a gente vai estar de manhã. Muito aberto de monte, porque tem várias religiões. É isso, Ele fala para escolha analisar uma. de uma, se eu analisar de uma, Ok. e ele, se eu analisar de uma, ou quiser analisar de várias, ou alguma coisa assim. Não, você vai trazer uma, você vai procurar a partir de hoje uma. Na aula do Nicomedes vocês vão discutir sobre ela, ele vai dar a sua abordagem conceitual, mas você já tem uma pesquisa anterior, isso aqui não é difícil de fazer, pessoal. Por isso que diz ali religião específica. Tem, por exemplo, ali é o espiritismo trata de um jeito. O cristianismo que chegou na gente é dessa coisa da morte feia, vamos dizer assim. Tem outras religiões que tratam de outro jeito, só que você vai ter que conceituar. Eduardo, pode falar? Basicamente isso. Eduardo, não? Marília. São só 2 tipos de nomes, 2 conceitos. Não, nessa tarefa sim. Essa tarefa sim. Vamos lá. Não sei, mas a edição precisa falar Dois. Só dois. Isso. Compara dois Agora, conceitos. um da época medieval, tem que ser um da época e contemporânea. uma escritura da época. Dica importante, porque o Rogério fez quando montou. Aqui nós temos uma visão medieval e aqui nós temos uma atualidade. Da atualidade poderia ser budista, espírita, poderia ser hinduísta, islâmica, católica, mas a medieval. Olha, galera, presta atenção nisso aqui. Quando você for comparar os conceitos, obrigatoriamente, o primeiro quadro é medieval. E aí vai parecer igual para todo mundo, porque o conceito, né, Nicomedes, da Idade Média é menos. Agora, aqui na sua escolha vai diferenciar do outro grupo. Ah, o outro grupo ganhou nota melhor porque escolheu o catolicismo e eu escolhi o hinduísmo. Não é esse que conta, o que vai contar é a sua defesa, é a sua explicação, ok? Pois não? No caso da nossa defesa do segundo caso, a gente pode, eu posso ir da minha igreja e ver qual é a visão dele, juntar a visão dele com a minha e montar. Desde que você saiba explicar isso, pode. Desde que você saiba isso para todo mundo. A religião é da atualidade, pode ser a sua. De repente você encontra até embasamento para falar de satanismo. Estou dando um exemplo bem radical, mas assim, você tem que saber embasar, tem que saber explicar, tá? Especialmente as consequências do seu modelo de vida. Como é que esse tipo de morte estabelece um tipo de vida. Pois não? Ó, Idade Média só tem uma religião. Qual é a... Vamos lá, Marília. Catolicismo. Pode. Medieval? Visão medieval só tem uma. Medieval é catolicismo, igreja católica, é a visão da morte católica. Aqui é que você escolhe a da qualidade, pode ser católico ou outro. Pessoal, deixa eu deixar só um pouquinho mais claro. Só que Pra quem ainda não viu, Vamos prestar atenção, pessoal. Vamos deixa lá. eu só dar um exemplo. Por exemplo, olha só. Na Idade Média, eu estou falando para todo mundo que existem 3 vias que a alma vai. É o purgatório, o céu e o inferno. Tá? Cada indivíduo vai para desses setores. Cada setor desse tem uma característica da pessoa em vida que ela vai para esse lugar. Você pode explorar o conceito do que é purgatório, por quem é que vai, por que vai, para o céu, para o inferno. É isso que a gente está querendo em relação a essa parte da Idade Média. A outra parte já é uma coisa até que eu penso ser até mais fácil. Vocês vão entrar em consenso. Vocês vão pegar uma outra situação religiosa que contempla aquela situação de morte, para onde é que vai a alma, se existe esse conceito de alma, é isso. Essa Entende? é a abordagem aprofundada disso aqui, viu, pessoal? Inclusive na compra de indulgências. Que a Igreja Católica vendia objetos sagrados que davam o direito do cara de ir para o céu. Inclusive isso, nessa visão de morte apresentada. Então eu podia ser um cara bem mau caráter, mas eu podia, se tivesse grana, eu compraria um objeto que me permitiria ir para o céu nessa visão. Então,